Muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu crio artes no iPad. É uma ferramenta que eu acho que é essencial para todo tatuador hoje em dia. Não precisa ser um iPad específico, não precisa ser um iPad Pro igual que eu tenho. Eu tenho aqui um iPad Pro de 11 polegadas, já é o suficiente para mim. Existe o de quase 13 polegadas, né, 12,9 polegadas, mas que não é importante o tamanho dele para mim, especificamente, o de 11 polegadas já é o suficiente. Assim como também não é tão importante o tipo de iPad que é. Não precisa ser o iPad Pro, pode ser o iPad sexta geração, quinta geração, quarta geração. Qualquer iPad que tenha o suporte para Apple Pencil. Obviamente não pode ser a Apple Pencil a segunda geração da Apple Pencil, que só funciona da terceira geração do iPad Pro para frente. Então, caso você queira um iPad para poder fazer seus trabalhos e as suas ilustrações, para você usar com a Apple Pencil, você tem que usar a Apple Pencil de primeira geração, que é aquela que tem o adaptador tipo retrátil aqui atrás para que você possa carregar na própria porta Lightning do seu dispositivo. E pode ser qualquer iPad que tenha suporte para essa ferramenta, né? O lápis, no caso a gente chama de caneta. Eu não sei exatamente quais são todas as versões do iPad que tem suporte para caneta, mas vocês podem confirmar lá no site da Apple e tudo mais. Enfim, não é assunto para esse vídeo nesse caso. Aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um time-lapse rapidinho de como que eu faço. Tipo, um time-lapse eu não vou mostrar eu desenhando agora, mas eu vou mostrar um time-lapse de como que eu criei uma arte em específico que ainda não foi para a pele, mas tá com uma data mais ou menos marcada para poder ir para a pele do Miguel, um amigo meu. Bom, vamos lá. O aplicativo que eu uso para poder fazer as minhas ilustrações no iPad Pro é o Procreate. O Procreate só tem disponível para iPad, não tem disponível para o seu tipo iPhone, iPod, o que seja, só tem disponível para iPad especificamente. E a arte que eu quero mostrar para vocês é essa arte da caveira que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço as minhas artes e essa aqui vai ser a arte de exemplo que a gente vai usar. No Procreate eu tenho separado várias layers aqui, né? Uma com cada coisa, mas isso eu vou deixar para mais depois do vídeo. Eu vou mostrar para vocês tipo separado mais depois. Por enquanto a gente vai ver o time-lapse dela para vocês entenderem como que eu faço as artes aqui. Começando o time-lapse com essa caveira. Essa caveira bem aqui. Eu costumo fazer, tipo, artes de caveira usando uma caveira de verdade. Eu procurei no Google, tipo, só escrevi skull ou caveira e encontrei uma caveira de verdade que estava nessa posição. Eu estava procurando justamente uma que tivesse com a boca aberta já, para que eu pudesse ter a ideia do que eu gostaria de fazer. A ideia inicial era sempre fazer uma caveira que tivesse, tipo, o maxilar descolado do crânio e tivesse, tipo, os ligamentos ou tipo ligações como se fosse tipo líquido, baba, alguma coisa assim, entre uma parte e outra do crânio inteiro, né? Então, como eu não conseguia encontrar, afinal isso é impossível, não existe, eu tive que criar do zero. Que é justamente essa a mágica de poder criar artes no Procreate e artes no geral, caso você faça no papel ainda também. Então, como que eu faço? Eu pego a imagem original, como eu sabia exatamente o que eu queria fazer, então eu já peguei ela e cortando e deixando na posição mais ou menos que eu gostaria. Então eu deixei essa layer esmaecida, criei outra layer e comecei a fazer o esboço em vermelho. Eu gosto de fazer o esboço em vermelho porque me deixa tipo separar o que é o esboço e o que é a arte final. Enfim, eu fui criando, já coloquei ali o que seria tipo o que está fazendo a ligação entre a mandíbula e o crânio. Fui fazendo mais ou menos um esboço ali para poder ter uma ideia de como poderia ficar, para ver se eu estava gostando da arte ou não. E vou criando a arte assim. Eu vou desenhando tudo em vermelho. Se vai ficando legal, eu vou prosseguindo e tal. Se não vai ficar legal, eu já deleto tudo e faço uma nova do zero. Eu gosto de fazer o suficiente para poder pegar os detalhes que eu acho que sejam interessantes da fonte original. Quando eu vejo que eu consigo já tipo ter uma liberdade artística melhor para poder continuar e colocar os traços que eu gosto de fazer, eu tiro a layer de baixo, igual eu acabei de fazer agora, e vou colocando os detalhes que eu gosto. E uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar os detalhes bem detalhados no próprio esboço, assim eu consigo fazer uma arte tipo, sem precisar pensar e mudar muitas coisas quando for fazer a arte já finalizada. Então eu vou colocando os detalhes, vou colocando detalhes, quando fica do jeito que eu quero, eu deixo esmaecido de novo, abro uma nova layer e vou fazendo as linhas de verdade, as linhas que seriam da arte final. Enfim, eu vou criando linha por linha, vou repassando exatamente como eu tinha feito com o esboço por cima da imagem original, da caveira de verdade, e eu vou fazendo
tipo, em camadas. As layers que eu estava explicando no começo, eu vou explicar agora. Eu faço todas as linhas. Terminei de fazer as linhas, eu abro uma nova layer e faço a outra camada, que no caso seria de rachuras. Eu gosto de trabalhar as minhas artes com rachuras. Então eu vou fazendo uma rachura, 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 muita rachura em todos os lados, tudo que é possível de fazer rachura na minha arte eu gosto de fazer. Eu vou colocando em todo cantinho que seja necessário para mim. Depois que eu termino de fazer as rachuras, vamos lá, depois que eu termino de colocar as rachuras, eu abro uma nova layer e coloco as sombras, que são que é tipo o preto sólido que eu colocaria na pele. Eu não faria mais com uma agulha de traço, eu faria com a Magnum daí pra frente. Vou pintando o que eu acho que tem que ser preto, vou fazendo tudo certinho e tal, colocando cor bem profundo, bem contrastado mesmo. Vou colocando tudo certinho. Aqui eu abri uma nova layer e coloquei as linhas mais grossas. Fui colocando essas linhas grossas para poder destacar o desenho mesmo, porque ele assim não estava muito legal. Eu sabia que estava faltando tipo um punch, estava faltando tipo um tchan legal assim na minha arte. Então, eu abri uma nova layer e comecei a fazer esses traços mais grossos para dar uma destacada melhor. Fui fazendo os traços, tudo bonitinho na outra layer. Aqui ficou tudo preto porque eu selecionei a área da caveira que eu queria que fosse pintada. Não seria uma caveira padrão branca. Eu queria que fosse pintada para ficar bem diferente e bem destacado na pele do cliente. Então eu fui testando cores, eu queria de preferência cores que fossem bem contrastadas uma com a outra. Então eu selecionei a cor laranja e a cor verde. A laranja seria para caveira e o verde seria para o meio da boca, onde nesse estágio do desenho, eu não sabia que eu queria isso, mas nesse estágio do desenho eu pensei em fazer tipo alguma coisa brilhando dentro da boca dela para dar esse efeito tipo glowing, sabe? Glow in the dark, uns negócios assim. E eu fui testando com os pincéis que o próprio Procreate tem e esse resultado foi o que me chamou mais atenção, foi o que eu mais gostei, lógico. Em uma nova layer de pintura, eu vou separando sempre em camadas para que eu possa ter um resultado melhor caso eu queira alterar só alguma coisa, só uma cor, ou então só a colocação de um traço, mudar a espessura do traço, enfim. É sempre importante colocar em layers separadas, igual no Photoshop. Então, em uma nova layer, eu criei esse efeito verde dentro da boca dele, dentro da boca da caveira, para poder dar esse efeito tipo brilhante, como se estivesse brilhando no escuro. Mas não acaba por aí, porque senão ia ficar só muito tipo chapado e ia dar a impressão de que só a caveira por esticar tava fazendo esse efeito de tipo verde, sendo que não é essa a intenção da arte. Aqui, nessa situação, eu tava pensando, pô, deve estar quase finalizado, então eu vou colocar um fundo. Mas eu não tava gostando desse fundo porque tava parecendo, sei lá, muito Natal, tava ficando muito feio. Então eu desisti desse fundo, coloquei um fundo preto padrão, tipo pincelado de preto. E aqui foi a parte que eu pensei em colocar o brilho mesmo de verdade dentro da boca. Então eu coloquei em outro pincel, outro tipo de pincel que é de luminosidade mesmo, tipo luminescência, luminância, não lembro como é que é o nome que tá agora. Mas eu fui colocando, testando aleatoriamente para ver qual pincelada ia ficar melhor nessa arte que eu estava criando. E eu estava chegando perto do que eu queria, chegando perto, tive que apagar. E aí eu cheguei nessa situação. Eu coloquei esse brilho aqui e tirei eu deixei ele mais esmaecido, né? Eu coloquei ele com um brilho de acho que uns 40%. E aí ficou assim. Aí nessa parte eu também tirei o brilho do fundo ali, né? A parte que estava preta no fundo, para ficar um pouco mais homogêneo e dar um destaque mais na caveira do que no fundo. Fui tentando colocar minha assinatura ali, por fim acabei desistindo, mas essa é a arte final. E é mais ou menos assim que eu crio as minhas artes, usando o iPad, usando todos os recursos que o próprio iPad e o Procreate dão disponíveis para mim. Na parte das camadas, agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui é a camada só do brilho da boca, aqui é a camada dos traços grossos, aqui é a camada do preto, né, de pintura em preto, aqui é a camada da rachura e aqui é a camada dos traços finos, deixa eu ver, não sei. Essa é a camada dos traços finos. Por que eu gosto de separar as camadas dessa forma? Eu gosto de separar assim porque na hora de tirar um decalque dela, é só eu tirar essa linha, essa layer, essa daqui, a da rachura eu posso deixar, às vezes eu tiro, às vezes eu deixo, eu vou deixar. Posso tirar essa aqui também, essa e essa. E tá aí. Na hora de colocar na matricial para poder fazer o decalque, eu vou ter o decalque perfeito da minha arte, colar na pele do meu cliente e aí eu sigo a minha arte original para poder fazer tipo todas as colorações
e todo o serviço de pintura e sombreados necessários para poder deixar essa arte exatamente como eu deixei aqui no iPad. Para quem está interessado, caso você tenha um iPad e está interessado em começar a fazer desenhos com ele, o Procreate custa em torno de 35 a 40 reais. Eu não lembro quanto está custando agora, afinal eu já comprei e como eu já comprei não aparece o preço para mim mais na App Store, mas é um aplicativo que você vai comprar uma vez só, e independente do iPad que você tiver, vinculado com o seu Apple ID, você vai ter tipo como acessar todo o conteúdo que você tem no tipo de recursos. Acho que as artes não, as artes ficam salvas no próprio iPad, mas todos os recursos que você tem no Procreate você tem acesso em outro iPad. É só você fazer login com o seu Apple ID, baixar nesse iPad em questão, caso você queira fazer um upgrade ou então comprar um iPad novo e poder usar como se você estivesse usando no iPad anterior. Enfim, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido mais ou menos como funciona para a criação das minhas artes. Se você gostou, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal para mais conteúdo de arte e tatuagens e afins. E para tirar dúvidas comigo diretamente, você pode me seguir aqui embaixo no Instagram, esse arroba que está aparecendo aqui para vocês. E vocês podem conversar comigo direto pelo direct. E caso vocês tenham algumas outras dúvidas que vocês não queiram comentar por lá, não querem me seguir por lá, vocês podem comentar aqui nesse vídeo também, que eu posso responder para vocês. Beleza? Bom, no mais, é isso. Muito obrigado pela sua view e tchau!